Seguinte, etapa 1 do nosso primeiro bimestre. Estamos falando de propriedades da óptica geométrica. Show? Então, tem algumas propriedades para a gente falar especificamente para essa etapa 1. A matéria nossa foi dividida, então, especificamente para a etapa 1, mesmo pequena, tem alguns pontos a serem considerados. Coisas que estão lá dentro do texto, né? Coisas que são de conhecimentos gerais. Então, eu vou colocar aqui para você de forma bem pontual para ajudar-te, ok? No seu raciocínio de logo mais, tá bom? Então, presta bastante atenção no que nós chamamos de propriedades da óptica geométrica. A gente vai escrever aqui, ó. Propriedades da óptica. Lembrando para quem está chegando aí, né? Um material de revisão para você. Não vou colocar no caderno novo, no segundo bimestre. A matéria nossa está congelada, né? Onde nós paramos, nos espelhos planos. Então, deixa paradinho lá. Propriedades da óptica geométrica. A primeira coisa que a gente estuda são os conceitos de luz, né? O que é a luz? Qual é a natureza da luz, né? O que a encerra? E uma das coisas que nós aprendemos é que a natureza da luz, depois de vários experimentos, né, ficamos com Einstein, né, e a sua definição mais nova de que a natureza da luz, ela é qual? Dual. Dual. É dupla, perfeito, ok? Tem um comportamento que nós chamamos de dualidade onda-partícula. Então, de acordo com as teorias de Isaac Newton, sim, é uma partícula, tem um comportamento chamado na física de corpuscular, que é o mesmo que corpúsculo, tudo bem? É o mesmo que partícula, e tem o comportamento de Huygens, o comportamento ondulatório, o comportamento de uma onda, já que é uma energia que se propaga pelo espaço. Então, essa é a nossa luz, uma energia que se propaga pelo espaço num comportamento descontínuo da matéria. Ela não é algo inteiriço, mas sim formada por pequenos pacotes de energia. Esses pacotes de energia foi chamado de quê? Fótons. Legal. Então, esses pacotinhos nós chamamos de fótons. Os pacotes de energia, com energia definida, né? Que é o famoso HF, mas eu não coloquei na primeira etapa, tá bom? Não coloquei na etapa 1. Se aparecer mais adiante, eu comunico vocês, mas não está na etapa 1 toda a questão da relação da energia do fóton, ok? Então, está aqui a nossa dualidade onda-partícula, né? A luz é formada, então, por fótons, e são estes fótons que ativam o nosso olho, ok? Uma vez que a luz, ela formada através de uma fonte luminosa, se propaga, ela pode se propagar através da matéria, né? Ela se propaga no vácuo, por ser uma onda eletromagnética, ela se propaga no ar, mas também se propaga em alguns meios. É claro que tem meios que permitem a passagem da luz. Nós chamamos esses meios de quê? Lentes. Não entendi? Lentes. Transparentes. Ah, tá. Transparentes, né? Os meios que permitem a passagem. Exemplo, as lentes. Muito bem, né, Sofia? Exemplo, as lentes. E nós temos os meios que não permitem a passagem da luz, né? Que são os meios opacos.
opacos. Muito bem. Os meios que não permitem a passagem da luz, como eu, como você, o concreto, né, a superfície da Terra, um espelho plano, por exemplo, né, são meios que não vão permitir a passagem da luz. Daí conhecimentos gerais, ok? Conhecimentos gerais. Dentro do que nós estudamos, a propagação dessa luz pode acontecer nos meios opacos de duas formas. Né? Que é através da superfície lisa e através da superfície rugosa. Nossa, Simon, mas até lá do segundo bimestre é uma teoria sobre a propagação da luz, né? Com relação ao que nós estudamos, nós temos dentro dos meios opacos, na superfície lisa, acontece o fenômeno da reflexão regular. Alguém sabe me dizer quais são as propriedades da reflexão regular? O ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Certo. E a outra? Não sei. Aquela que fala do raio incidente, da normal e do raio refletido? O que eles são? Os três. Peraí, o raio incidente é normal e o raio refletido? Refletido. O que os três são? Eles estão no mesmo quê? Ah, tá. Estão no mesmo plano. Perfeito. Então são coplanares. Tudo bem? Coplanares. Essa é a palavra, tá? Então, raio incidente, raio refletido e anormal são coplanares. Tudo bem? Isso tudo propriedades da reflexão regular. É uma forma, né, como a luz se propaga nos meios opacos. Mas tem também aquela propagação meio doida, né? Vamos representar dessa forma que está muito simples de enxergar. Aqui, o que nós chamamos de difusão ou reflexão irregular. Mas eu pedi muito, enquanto explicava a matéria para você, pedi muito para que você deixasse, né, também na sua cabeça o nome difusão ou reflexão difusa, que é muito importante para nós. Na reflexão difusa, a importância é que a luz ela varre a superfície como um todo, ela ilumina a superfície como um todo. Não tem propriedades, né, de estar no mesmo plano, de ter o mesmo ângulo, né, os raios incidente e refletido. A gente nem utiliza aqui uma normal para marcar nada, não faz sentido nenhum, já que não tem essa simetria, ok? Mas a reflexão difusa é importante para eu enxergar a superfície e também enxergar as cores da superfície. A gente vai trabalhar lá na etapa 2, ok? Com as cores dos objetos. Então, tá aqui, de uma forma geral, nos meios opacos acontecem a reflexão. Mas quero falar uma coisa para você pensar um pouco, imaginar um pouco, né? No momento em que esse raio toca, por exemplo, a superfície de um espelho, para você, 100% dessa luz e dessa energia que toca o espelho consegue ser refletida? E aí a gente pode falar não só do espelho, da parede, né? Mas estou citando o exemplo de espelho, que quando se fala de espelho, você pensa em reflexão perfeita, né? O espelho é o cara que vai refletir muito mais do que a parede, já que a parede a luz toca e também se espalha por ela, claro, né? Mas a minha pergunta é: todo raio de luz que toca, por exemplo, num espelho que é opaco, ele reflete integralmente? Não. Por que não? Parte absoluta. Oi?
parte é absorvida. No mesmo quesito, na mesma questão daquilo de que quando nós estudamos sobre as cores, parte da energia é absorvida. Muito bem. Isso significa, então, que existe no fenômeno da reflexão dois, e a gente não fica falando dele toda hora, mas nos exercícios teóricos pode acontecer, né? E esse segundo fenômeno que vai acontecer sempre aqui na reflexão é também o fenômeno da absorção. Então, sempre escrever, colocar reflexão mais absorção, porque parte da energia fica, não à toa que o nosso espelho, ele esquenta, ok? Na difusão, absorção. Por isso que as superfícies, elas continuam quentes ou se mantêm quentes, né? Ou aquecem se a incidência de luz for grande demais. Vinculado a isso, temos até uma teoria, né? A teoria do corpo negro da radiação. Tudo tranquilo até aqui na nossa revisão? Quem está chegando agora, né? Quem chegou depois do início da aula, ela está até sendo gravada, mesmo não fazendo muito sentido, combinei com os alunos, né? Estamos fazendo uma revisão para essa etapa 1. Né? Uma leve revisão de tudo que a gente viu e que eu julgo ser mais importante para a nossa etapa 1. Não significa que tudo que estará nesse quadrinho vai cair na prova da etapa 1, né, de logo mais. Mas grande parte vai ser de extrema ajuda para você, tá bom? E ao longo da propagação da luz, vocês já concordaram comigo que, além da luz se propagar em meios opacos, e aí ela toca e reflete, ou de forma regular ou de forma difusa e irregular, ela também pode passar, né, propagar em meios transparentes. Não é verdade? E no meio transparente vai acontecer um outro fenômeno. Quem se lembra aí, hein? Quem ousa? Refração. Muito bom. Então, em meios transparentes, né, o raio incidente, ao tocar a superfície que separa dois meios, vamos escrever, por exemplo, o ar em cima e a água embaixo, pode ser? Quando esse raio toca na superfície da água, olha que legal, uma pequena parcela dele reflete e uma outra parcela dele refrata. Então, aqui nós temos o raio incidente, aqui nós temos reflexão, aqui nós temos refração. Só que olha que massa, toda vez que a luz toca, reflete ou refrata, juntamente com esses fenômenos, também vai estar acontecendo a absorção. Muito interessante falar para você que dentro deste movimento da luz no meio transparente, 3 fenômenos podem acontecer, né? E aqui é muito raro, desculpa, é muito claro você observar que quando você olha para a superfície da água em repouso, você percebe justamente isso. Dá para ver o outro lado, ou seja, a luz passou e voltou para os seus olhos, e dá para ver também o seu reflexo na superfície da água. Então, nós temos sim, né, uma parte de reflexão, uma parte de transmissão e uma parte de absorção. Até em radiações, existem várias equações para isso, né? Existe sim, quando se trata de radiação, a gente fala mais da parte de radiação eletromagnética, de calor, mas existem 3 constantes, né? A constante de transmissão, a transmitividade, a constante de absorção, a absortividade, e a constante da reflexão, a reflectividade, ok? Então, 3 fenômenos que acontecem
quando a luz se propaga no meio transparente, 2 fenômenos quando ela vai se propagar através dos meios opacos. Podemos apagar? Sim. Para todos? Alguém não? Pode apagar, sim. Suave até aqui? Há alguma dúvida? Não. Daí nós vamos às propriedades de fato, né? As propriedades de fato da óptica geométrica. Que são elas? 3, né? A primeira propriedade, que, claro, né, a gente vai dar uma atenção muito especial para ela na nossa última prova, que vai falar de sombras, né? Vai falar dessas aplicações, já que é uma propriedade justamente de aplicação, que é a propagação retilínea da luz. Então, ela vai ficar mais para a etapa 3, né, do que propriamente para agora. Mas, a gente já coloca aqui, a primeira propriedade é a propagação retilínea da luz, que nada mais é do que a luz se propagar em linha reta, perfeito? Então, a luz se propaga em linha reta. A evidência disso é a presença das sombras. É graças à presença de sombras que a gente tem essa evidência da propagação retilínea da luz. Lembra? Se eu fico em pé, eu opaco diante de uma fonte de luz, eu vou oferecer um obstáculo para a passagem de luz. Então, a luz vai tocar em mim, e aquela parte que conseguir passar e tocar no solo vai estar delimitada ali por uma região em que não foi iluminada, que a gente chama de sombra, ok? Então, parte da luz passa e ilumina o chão, parte da luz fica retida, né, por mim, e por isso gera naquele chão, naquela região, o que nós chamamos de sombra, perfeito? Essa é a primeira propriedade. Sua visão? Suave. Segunda propriedade, a independência dos raios luminosos. Alguém sabe me dizer o que diz isso? Um raio de luz não altera o trajeto do outro raio. Ok, né? As trajetórias da luz são independentes. 2 raios, quando se cruzam, continuam o seu caminho. Naquele ponto de cruzamento pode até acontecer o somatório de cores, se você tiver, por exemplo, trabalhando com luz monocromática, né? Joguei uma luz vermelha e uma luz azul e as duas se cruzaram. No ponto de cruzamento até pode acontecer o somatório de cores, mas passou pelo cruzamento delas, cada cor continua cada cor e vai tocar o chão de acordo com a direção da fonte, para onde a fonte de luz, a lanterna, o canhão de luz está apontando. Então, para nós, 2 raios, 3, enfim, vários raios luminosos, ao se cruzarem, eles não interferem no caminho um do outro, ok? Então, as trajetórias são independentes. Showzão? Show.
E a terceira e última propriedade, a reversibilidade. Dos raios de luz. Alguém pode explicar para nós? Não sei explicar, mas eu sei que, por exemplo, se um raio de luz bate no espelho e eu consigo ver, sei lá, a minha irmã também vai conseguir me ver. Pelo mesmo raio de luz. Muito bem. É. Isso aí. Ao observarmos uma pessoa através de um espelho plano, por exemplo, né, também seremos vistos por ela. É isso. Esse fenômeno é conhecido como reversibilidade dos raios de luz. Tá bom? Então, a mesma luz que vai é a mesma luz que volta, e dessa forma, tá aqui o espelho plano, né? A e B. Se você faz esse desenho, você percebe que a luz que está tocando em A, reflete em A, reflete no espelho e chega até B. Então, eu poderia dizer que o carinha B está enxergando A. Não é assim que a gente aprende? Porque a luz que refletiu de A chega até B. Mas, se B está enxergando A dentro do espelho, A também vai enxergar B dentro do espelho. Independência. Credo, Davi Rocha está me corrigindo aqui. Independência. Obrigado. Independência. Sabia? A palavra é muito maior do que independência. Muito obrigado, Davi Rocha. Então, dentro da propriedade dos raios de luz, a gente vai escrever a VP no espelho mas B também vê A no espelho, no mesmo espelho, através do mesmo raio, ok? Isso nós chamamos de reversibilidade dos raios de luz. Alguma dúvida? Não. Podemos apagar? Por mim, sim. Hoje também. Alguém não? 3, 2, 1. E o nosso quarto ponto, e creio que o último, ok? É a óptica da visão. Como assim, Simon? Eis o nosso globo ocular. Para que você enxergue, né, um determinado objeto, aqui, é necessário que a luz que toca esse objeto
sofra convergência dentro dos seus olhos, né? Quem faz esse favor para nós é o nosso cristalino que está aqui dentro. E tudo isso que eu falei até o momento, nós não estudamos e, obviamente, não está presente nas nossas 3 etapas, né? Está presente dentro da matéria específica de óptica da visão lá na frente. Mas o que já é propriedade da luz, e eu preciso saber de antemão? Eu preciso identificar o seguinte, aqui, né? A imagem invertida formada dentro dos seus olhos. Então, aqui está o nosso objeto e aqui está a nossa imagem. A primeira coisa que eu preciso é entender que nós enxergamos a reflexão da luz, né? Isso aí está na nossa etapa 1. Nós só enxergamos o reflexo da luz. Então, é graças a essa luz aqui, ó, luz refletida. No objeto, atinge os olhos do observador. Ok? É assim, a luz refletida vai atingir os olhos do observador. Tudo bem? Agora, por que que o globo ocular enxerga? Os fótons. Falei até agora há pouco, né? Agora só completando aqui mesmo. Os fótons refletidos atingem e ativam o globo ocular. Claro que você só enxergará se essa luz for específica. Alguém sabe me dizer que radiação é essa? Se eu jogar qualquer radiação, né, eu não consigo ver. Qual? Tem que ser o feixe de luz visível. Muito bem. Então, essa luz aqui, ela é chamada. A luz é chamada de visível. E sabe por que que ela ficou chamada assim? Porque ela tem uma frequência que está na faixa visível do globo ocular, do olho humano. Desta forma, se ela tem uma frequência que está nessa faixa, essa faixa visível, né, essa faixa de frequência visível, é também chamada de espectro visível. Dentro de todo o espectro eletromagnético, que é aquela figura que mostra todas as ondas eletromagnéticas, aquela faixa que a gente consegue enxergar, pequenina, é chamada de espectro visível, tá? Tem dentro do espectro total eletromagnético, temos o espectro visível, tá bom? Showzeira, moçada? Show. Tranquilidade? Tranquilo. E é engraçado que dentro dessa parte aqui você percebe, né? Graças à propagação retilínea da luz, igual quando a gente estudou a câmara escura de orifício, né? O cálculo dela está dentro da propagação retilínea, então a gente vai ver em etapa 3, mas graças à propagação retilínea da luz, que a imagem tem que ser formada de cabeça para baixo lá dentro, tal qual acontece na câmara escura de orifício, ok? Pode apagar isso aqui? Uhum. Pode sim. Simon, segura só um pouquinho, rapidão, por favor. Eu vou tirar a Rapidão, foto aqui dessa parte. rapidãozão, eu seguro. Tiro uma foto aqui.
Só vou tirar a foto, só. Tirei. Pode pegar já. Valeu. Demorou. Galera, para finalizar, que não finaliza nunca, né? Quinto e último tópico. Achei que o quarto era o último, falei talvez, mas não é não, né? Quinto e último, agora sim, esse é pequenininho, simples, né? São os feixes de luz. Bom, quando você vai falar de fonte luminosa, essa fonte luminosa aí a gente vai falar de lanterna, né? Tudo mais. Quando tem um feixe de luz, quem faz um feixe vai ser feixe ou pincel de luz, né? Também chamado assim. Quem faz o feixe é propriamente a lanterna, né? Eu posso ter um feixe que se divide em três partes. Três partes. Nós temos, por exemplo, dentro de um farol de carro, né? Vamos colocar um farol de carro que tem um espelho côncavo. A gente ainda vai estudar. E uma lâmpada. Todos os raios que saem dessa lâmpada e tocam o espelho plano sofrem uma reflexão e saem deste farol praticamente paralelos. Esse pincel de luz, esse feixe de luz, é chamado de feixe paralelo. Muito bem, ok? Numa lanterna, por exemplo, o feixe de luz que sai dessa lanterna, ele sai meio assim, ó. Não sei se você está ligado. Pode até acontecer com alguns faróis também, mas o feixe sai dessa forma. E esse feixe assim, abertão, é chamado de feixe divergente, só porque ele abre. E toda vez que você tem uma lente, uma lupa, tá bom? E a luz toca nessa lupa, aí quem estudou lá no 9º ano com a gente lembra, essa lupa vai convergir os raios para um único ponto chamado foco. E esse feixe que passa da lupa aqui, tá vendo que ele está fechando? Ele é chamado de convergente. Alguns livros podem chamar esses dois de cônico divergente e cônico convergente. Cônico porque parece um cone, né? Ou um cone abrindo ou um cone fechando. Aqui, alguns livros também pode chamar, além de paralelo, de cilíndrico, né? Porque o feixe vai sair no formato de um cilindro, tá bom? Porque não é um raio só plano, né? Ele tem ali todo um volume que o engloba. Então, nós temos aqui, moçada, exemplos de que se a luz se propagar dessa forma é paralelo, se abre é divergente e se fecha é convergente. É engraçado que isso é um pouco... A gente fala conhecimentos gerais, né, velho? Isso é um pouco intuitivo da nossa parte também, né? Se por acaso eu me deparo com desenhos assim, o cara pergunta os nomes, né? Julgue se é paralelo, convergente ou divergente. Pelo amor de Deus, né? Eu sei que paralelo é aquilo que está paralelo, converge e diverge, tudo bem? Então, fica simples para a gente trabalhar. E dessa forma, queridão, nós temos aí praticamente todas as propriedades, né, daquilo que nós podemos ter dentro da óptica geométrica. Lembrando que a gente só enxerga a luz refletida, então é necessário que na escuridão total algo emita luz, não é verdade? Eu só enxergo aquilo que emite luz própria, tudo bem? Do mais,
está suar a visão para nós. Só enxergo aquilo que emite luz própria. Dá alguns exemplos aí de coisas que emitem luz própria. Vagalume, Sim, lanterna. sim, acesa, né? Lanterna ligada, lâmpada ligada, chama de uma vela, Uhum. estrelas. A Sol. gente sempre esquece das estrelas. O sol. O que mais? O celular. Ligado. Barra de aço muito quente. Barra de aço muito quente. Isso. Ah, legal. Isso é um metal aquecido ao rubro, né? Antes de derreter, ele fica vermelhão. Aquecido ao rubro é aquecido vermelho, né? Então ele vai ficar bastante vermelho. Legal. Um beijo para vocês, boa prova para vocês, tá? Vai dar tudo certo. Obrigada. Valeu. Valeu, Simon. Tamo junto.